E o Simples Nacional, como é que fica nessa história toda de reforma tributária? É isso que a gente vai ver agora. No vídeo sobre o cronograma da reforma tributária, eu recebi uma pergunta bem interessante. Eu vou ler ela aqui para não falar nada de diferente. Laérica Freire, ela perguntou o seguinte: o que vai acontecer com as empresas do Simples Nacional? O regime vai ficar inviável? E essa é uma excelente pergunta, vale muito a pena a gente olhar para isso. Vamos entender o seguinte: a reforma tributária do consumo, que é o momento que a gente está vivendo, é PIS e COFINS deixando de existir para entrar CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e ICMS e ISS um pouco mais devagar, deixando de existir para no lugar ficar IBS. E aí CBS e IBS juntos formam o tal do IVA dual que tanto se fala. Onde é que o Simples Nacional entra nessa história? Vamos lá. Primeiro de tudo, a empresa do Simples Nacional ela vai continuar sendo do Simples Nacional. Assim como a empresa do lucro presumido vai continuar sendo do presumido, a empresa do real vai continuar sendo do lucro real, porque lucro real está falando de RPJ e CSLL. Lucro presumido está falando de RPJ e CSLL. E o Simples Nacional está falando da apuração em conjunto de vários tributos. Hoje, o que entra no Simples Nacional? PIS, COFINS, ICMS, ISS, IRPJ, CSLL, IPI para quem é indústria, entra também a contribuição previdenciária patronal. Então, veja, o Simples Nacional vai continuar existindo. Agora, considerando essa lógica de débitos e créditos, essa dinâmica que a gente vai ver entre as empresas do Simples Nacional elas vão ter uma decisão muito importante para tomar, que é o seguinte: elas vão poder ficar no Simples Nacional de forma pura, integral, vamos chamar assim. Olha, vou ser Simples Nacional puro, ou seja, eu vou apurar tudo dentro do Simples Nacional. Porque se você for observar, as tabelas do Simples Nacional já estão sendo atualizadas pela reforma tributária. A gente já tem a previsão de, a partir de 2027, a partir de 2029, como é que vão ficar as tabelas do Simples Nacional, considerando que vai sair, por exemplo, em 2027, sai PIS e COFINS, já entra CBS, já entra IBS, então assim, olha, já vai ter coisa aí. Se eu ficar no Simples Nacional puro, ok? Então, dentro do que eu apurar no Simples Nacional, do PG das D, vai ter um pedacinho lá, merrequinho, um negocinho bem pequenininho, que vai ser IBS e CBS. Então, se uma pessoa que é contribuinte de IBS e CBS comprar ou tomar serviço de uma empresa do Simples Nacional, que é Simples Nacional puro, vai dar pouquinho crédito. Porque como o meu crédito, eu como adquirente, o meu crédito é o que tiver de IBS e CBS na operação anterior, se o Simples Nacional puro, dentro do PG das D, dentro da tabela do Simples Nacional, tem pouquinho IBS e CBS, mas é uma merreca. Então, eu até poderia resumir dizendo que não vai dar crédito, mas isso não é verdade. Vai dar crédito. O fornecedor do Simples Nacional vai dar crédito, quem comprar de uma empresa do Simples Nacional vai sim poder apurar créditos. Só que o crédito vai ser muito pequeno, porque IBS e CBS dentro do PG das D vai ser muito pequeno. Beleza? Tá gostando do conteúdo? Então eu vou te pedir um favor, deixa o teu joinha, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que você acha que vai aproveitar esse conteúdo. Eu vou ficar muito feliz de ajudar ainda mais gente. Mas bora pro vídeo. Até aí tranquilo, né? Vamos avançar. A empresa do Simples Nacional, ela vai poder escolher, e essa escolha vai acontecer 2 vezes no ano calendário, ou seja, a cada semestre, tá? No início de cada semestre. Essa escolha vai ser a de vou ficar no Simples Nacional puro ou vou adotar um regime híbrido, que é ficar no Simples Nacional, porém tirando IBS e CBS do Simples Nacional, para, em paralelo a isso, apurar IBS e CBS pela regra geral, ou seja, débitos e créditos. É como se eu falasse o seguinte: olha, eu vou ser do Simples Nacional, mas eu vou segregar para que IBS e CBS seja apurado fora do Simples Nacional, pela regra geral que todos os outros contribuintes vão fazer. Com isso,
continua com as facilidades do Simples Nacional, por exemplo, a CPP está dentro do PG das D, né, as facilidades de apuração dos demais tributos, porém, no que diz respeito a IBS e CBS, vai apurar débitos e créditos. E com isso, vai conceder crédito maior. Vamos imaginar um cenário, uma hipótese em que a alíquota seja de 28%. Então, a empresa do Simples Nacional que escolha esse regime híbrido não vai apurar IBS e CBS dentro do PG-10D. Vai apurar por fora, vai destacar, vai conceder o crédito com base nessa alíquota, por exemplo, de 28%. Tá? Portanto, o adquirente, que é contribuinte que busca crédito, ele vai ter mais interesse ali, teoricamente. E aqui a gente começa a sair de entender o assunto, né? Isso aqui, por exemplo, lá no programa Dominando a Reforma Tributária, a gente fez estudo artigo a artigo para você entender essa dinâmica toda. Agora vem a grande questão. Qual é o papel do consultor? É agora, diante desse cenário, junto com o cliente, analisar. Assim, olha, quem é o meu cliente? O meu cliente é a empresa do Simples Nacional? Eu vou ter que visualizar os cenários. Assim, olha, hoje os teus clientes são preponderantemente pessoas físicas ou jurídicas? Se são pessoas físicas que vão se configurar contribuintes de IBS e CBS, porque tem mais isso, né? A gente pode ter uma pessoa física contribuinte de IBS e CBS. Veja, por exemplo, casos de alugar, vender imóveis. Tem regra específica, tem regra objetiva de pessoa física sendo contribuinte. Digamos que não seja. Então os meus clientes preponderantemente são pessoas físicas que não serão contribuintes de IBS e CBS. Bem, se eu ficar no Simples Nacional puro, qual vai ser minha carga tributária? Qual vai ser o impacto da reforma? Se eu ficar em regime híbrido para apurar IBS e CBS por fora, eu vou ter um débito talvez mais volumoso. Será que as minhas operações eu vou tomar crédito que justifique e no débito menos crédito a carga tributária efetiva fica melhor? Ou vale mais a pena ficar no Simples Nacional puro, porque quem compra de mim não tem tanto interesse assim em crédito, já que são pessoas físicas não contribuintes? A mesma coisa a pessoa jurídica. Olha, meu perfil predominante de clientes é de pessoas jurídicas. São pessoas jurídicas do Simples Nacional? São pessoas jurídicas do Simples Nacional que vão ficar no Simples Nacional puro, portanto não vão querer crédito, não vão ter apuração de crédito? Ou são pessoas jurídicas do Simples Nacional em regime híbrido e que vão ter interesse em crédito? Ou ainda pessoas jurídicas do lucro presumido, do lucro real, e que aí é regime geral de IBS e CBS pronto? Essa análise vai ter que ser feita. Perceba, dos clientes, dos fornecedores, da minha própria operação, da minha carga tributária efetiva atual, de como vai ficar essa carga considerando a tabela do Simples que a gente já tem, considerando essa tabela do Simples que a gente já tem, né, prevendo para o futuro, tirando IBS e CBS, apurando IBS e CBS por fora. Esse é o papel da consultoria propriamente dita, né, para acompanhar ali aquela empresa, aquele caso específico. E aí veja, eu preciso... Caio, mas eu não atendo empresa do Simples Nacional, mas você vai ter clientes que tomam serviço ou compram de empresas do Simples Nacional. Se eu estou atendendo, por exemplo, uma incorporadora, a incorporadora ela é do lucro presumido, regime geral de IBS e CBS, tendo um regime específico nas operações com imóveis, mas eu vou ter fornecedores do Simples Nacional. Imagina só, estou atendendo uma incorporadora que o engenheiro que ela contrata é do Simples Nacional, o advogado que ela contrata é do Simples Nacional, o contador que ela contrata é do Simples Nacional, os cursos que ela contrata para treinar a sua equipe, a empresa do Simples Nacional. Eu vou precisar avaliar esses fornecedores, entrar em contato com eles ou buscar essa informação, ainda que preliminar, de qual é a disposição deles. Eles vão ficar no Simples Nacional puro? Eles vão ficar no Simples Nacional híbrido? Eles vão sair do Simples Nacional? E a conversa ela não é nem tão rasa assim, né? Vamos um pouquinho mais a fundo, vamos falar disso aqui, porque isso aqui é interessante pra caramba. É aqui que um consultor vai fazer toda a diferença como braço direito do empresário. E é aqui que o empresário ele vai perceber que, cara, uma coisa é eu ter a contabilidade sendo feita, uma coisa é eu ter a apuração do tributo sendo feita, outra coisa é o planejamento tributário que vai passar por uma estruturação de negócio, por uma revisão de operação, de preço, de margem, de fornecedores, de clientes. Tudo isso vai ter que ser feito.
de forma personalizada, de forma individualizada, através de uma consultoria. O caminho da reforma tributária não está exatamente claro e talvez você se sinta um pouco inseguro de caminhar sozinho. Então, se você precisa da ajuda de um especialista para te orientar, acompanhar, tirar dúvidas, aqui embaixo tem um link para você agendar a sua consultoria. Eu, pessoalmente, vou te ajudar nesse processo. Vamos continuar nessa análise, vamos aprofundar um pouquinho mais. O débito de IBS e CBS vai ser por fora e o crédito de IBS e CBS vai ser também, né? Então, veja só, eu vou comprar algo por R$1.000. Se eu compro de alguém que é do Simples Nacional, o Simples Nacional está ali dentro já. Então eu vou pagar R$1.000. Se eu compro algo de R$1.000 de um outro fornecedor que é do regime geral de IBS e CBS, digamos que sejam os mesmos R$1.000, que na prática não vai ser, né? Na prática ele vai tirar desse preço atual de R$1.000 os tributos que eram por dentro, PIS e COFINS, por exemplo, e aí esses R$1.000 caem um pouquinho, né? Mas vamos dizer que seja 1.000, para fazer um comparativo aqui. Aí ele vai vender por R$1.000, só que ele vai ter IBS e CBS por fora. Então ele vai vender algo de R$1.000, mas ele não vai me cobrar R$1.000. Ele vai me cobrar, por exemplo, 1.280. Considerando aqui 28% de alíquota, né, numa hipótese. A gente não tem alíquota definida, não temos essa exatidão, mas a gente pode chutar aí, a gente pode estimar 28%, 30% de alíquota. Bem, eu comprar por R$1.000 e não ter crédito versus eu comprar por 1.280 e ter crédito de 280. Meio que, olha, dá na mesma. Na verdade, se eu comprar por 1.000, eu não estou desembolsando 280 agora, mas eu sei que lá na frente, quando eu tiver débito, eu vou desembolsar esses 280 no meu débito, por exemplo. Se eu comprar por 1.280 agora, eu desembolso mais e esses 280 a mais que eu desembolsei, eu vou abater do débito que eu tiver lá na frente. Então, nesse cenário, por exemplo, eu posso dizer assim, olha, mesmo sendo uma operação B2B, né, business to business, comprar de uma empresa do Simples Nacional por R$1.000, Simples Nacional puro, por R$1.000, que não vai me dar crédito, para o meu fluxo de caixa é melhor. Agora, a gente sabe que a comparação não vai ser R$1.000 com R$1.000. Eu vou ter diferentes fornecedores vendendo com diferentes preços, alguns dando crédito, outros não. Então, o setor de compras, por exemplo, ele vai ter que estar treinado para fazer essa análise. Não é simplesmente o preço que eu vou pagar, mas desse preço é custo ou desse preço tem tributo recuperável? Porque se a empresa do Simples Nacional puro me vender por R$1.000 não me dando nada de crédito, mas de repente eu tenho uma outra empresa que é do Simples Nacional híbrido ou não é do Simples Nacional, né? Ela me vende por menos, né? Ela me vende por R$700 e nos R$700 tem mais o débito de IBS/CBS, então vai dar um valor que eu vou desembolsar mais ou menos a mesma coisa, mas dentro do que eu desembolsei tem um crédito que eu vou recuperar depois na minha apuração de IBS/CBS. Percebe como não é só tributo? O empresário ele vai precisar ter um consultor do seu lado para fazer essa orientação, fazer essa análise, para que o empresário consiga tomar a melhor decisão, já ir planejando, já ir treinando a sua equipe de compra, já ir treinando a sua equipe de orçamento, ou a própria equipe de vendas, né? Vai fazer orçamento e vendas B2B. Olha, eu vou ter que apontar como diferencial que eu dou crédito, ou vou ter que apontar como diferencial que eu não dou crédito, mas que o meu preço é competitivo em relação a fornecedor, a outros concorrentes do mercado que dão crédito, mas vendem por um preço X. Tudo isso vai ser muito importante. E é aí que um bom especialista, um profissional que esteja estudando a sério, em profundidade, a reforma tributária, vai fazer a diferença para o negócio desses empresários.